Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas do curso Edificando Famílias Saudáveis. Quem está falando aqui, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, e hoje nós vamos então aqui, com a permissão de Deus, gravar a nossa aula de número 16 do nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. E hoje o nosso tema será criação de filhos, ok, gente? Então, nós vamos começar esse tema hoje, tá bom? E na aula seguinte, na próxima aula, com a permissão de Deus, nós vamos concluir esse tema de criação de filhos. Muito bem, meus queridos. Então, vamos lá. Eu vou continuar me baseando aqui no livro Sua Família Pode Ser Melhor, do pastor Jaime Kemp, no capítulo, então, que ele fala sobre criação de filhos. Bom, o autor começa dizendo aqui pra gente que do momento em que o bebê nasce até ele completar 18 anos, Deus nos coloca como pais para treiná-lo e instruí-lo em seus preceitos, ok? Então, o autor aqui, ele defende a tese, né, de que os pais têm 18 anos para educar e para treinar os seus filhos, não é? Então, se nós, como pais, não conseguimos fazer esta tarefa em 18 anos, num certo sentido, falhamos, não é? Temos 18 anos. Se falharmos nessa tarefa, em certo sentido, não é? Se nós não conseguirmos, melhor dizendo, fazer essa tarefa em 18 anos, em certo sentido, nós falhamos. Esta idade deve ser o alvo de todos os pais para com seus filhos, né? Seria então a data de cortar o cordão umbilical, não é? Quando o filho faz então 18 anos, que é a maioridade, né? Isso significa, queridos, que os nossos filhos devem ter a maturidade suficiente para ser cristãos responsáveis, bem como a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Devemos prepará-los para que sejam jovens que não se desviarão das verdades da palavra de Deus, tá? Então, nós temos 18 anos como pais, né, para incutir maturidade suficiente aos nossos filhos para que eles se tornem cristãos responsáveis, para que eles tenham a capacidade de tomar as suas próprias decisões, não é, baseados então na palavra de Deus, e para que eles sejam jovens que jamais se desviem, né, jamais se afastem dos valores, dos princípios, né, da fé cristã que nós devemos então ensinar aos nossos filhos. Deus nos dá 18 anos para a educação dos nossos filhos. Então, nós devemos dividir esses anos em duas fases. Então, nosso autor aqui, ele trabalha com a tese de que nós temos que dividir esse período de 18 anos em duas fases, tá? Veja só, ele diz o seguinte: muitos pais erram tragicamente porque tentam treinar seu filho de 16 anos com o mesmo tratamento que ele daria ao seu filho de 6 anos. Então são duas fases distintas, né, gente? Você não pode querer treinar, educar o seu filho de 16 anos como você educa uma criança de 6 anos. E é aí que muitos pais erram, né? Então veja, do nascimento da criança
até os 12 anos, mais ou menos, tá? Isso vai depender de criança para criança, da maturidade, né, do pré-adolescente ali, mas da época do nascimento, né, até os 12 anos aproximadamente, a atitude dos pais deve ser basicamente uma atitude restritiva, né? Ou seja, os pais devem restringir muitas coisas, tá? Então, esta é uma época na vida da criança em que os pais seguram as rédeas, né? Procurando treinar e instruir seus filhos baseados nos valores morais e espirituais, bem como no seu comportamento. Então, nos 12 primeiros anos do filho, é a hora de segurar as rédeas. É a hora de treinar, né, e instruir os filhos, sempre colocando como fundamento os valores morais e espirituais ensinados na palavra de Deus, né, e também treinando aí o comportamento dos filhos. Aí então, a partir do 13º ano, né, quando o pré-adolescente ali completa então 13 anos, né? Isso, como a gente já disse, varia de filho para filho, cada filho. Mas nessa época aí dos 13 anos, os pais eles devem se tornar cada vez mais permissivos, tá? Não no sentido de permissividade, tá, gente? No sentido de você ir dando pouco a pouco, né? Você vai soltando pouco a pouco as rédeas, você vai dando pouco a pouco um pouco mais de liberdade, tá? Então, você vai dando progressivamente mais e mais liberdade aos seus filhos, tá? É a fase de começar a dar algumas responsabilidades, né? E sentir aí como que os filhos vão reagir, então, nessa fase, nesse momento aí. Então, veja, conforme a criança deve haver um equilíbrio entre liberdade e permissividade, né? Nesse sentido que eu falei. Então, os pais precisam dar uma boa base, uma boa estrutura para os filhos aí até os 12 anos, né? Para que quando chegar aos 13 anos, então você começa a dar um pouco de liberdade, mas ainda assim você vai notando, né? Vai buscando perceber como esse pré-adolescente está reagindo, como ele está respondendo a essa liberdade que você começa a dar a ele, né? Veja só, ele até faz aqui faz uma ilustração interessante aqui. Diz o seguinte: se com 3 anos de idade o seu filho se joga no chão fazendo birra e os pais não o disciplinam, quando ele estiver com 13 anos de idade, ele não estará mais se jogando no chão, mas ele vai estar jogando outros no chão, né? Então, é bem interessante isso aqui, né? Ou seja, pais, né, não podem admitir que seus filhos com 2, 3 anos façam birra, porque diz aqui Jaime Kemp, né? Se a criança não é disciplinada aos 3 anos, quando ele faz isso aqui, aí quando ele tiver 13 anos, ele não vai mais se jogar no chão e fazer birra, ele vai jogar outros no chão, né? Porque aí ele já está um homem enorme, né? Já está uma mulher formada ali praticamente, ou quase formada, né? Então a reação será outra, tá certo? Então, quando a criança é pequena, precisamos ter aí uma atitude mais restritiva, né? Porque se a gente não for mais restritivo quando a criança é pequena, aí depois os pais perdem completamente o controle quando chega a fase aí da adolescência, né? Então, os pais precisam ser restritivos com os filhos pequenos para poderem ser progressivamente um pouco mais liberais quando chegam à idade da adolescência, tá, gente? Então, a regra aqui é essa, né? O princípio aqui que o autor trabalha é esse, tá? Mais restritivo com os filhos pequenos para poder ser um pouco mais liberal, vamos dizer assim, né? Progressivamente
quando chega a idade da adolescência, tá? A gente tem que tomar muito cuidado aqui, o autor ele trabalha isso, e é sempre interessante a gente pensar que esse livro ele foi escrito há vários anos, eu não sei exatamente, mas olha, posso dizer aí mais de 30 anos esse livro foi escrito, e o autor aqui já falava na época, né? Ele já falava que a nossa sociedade está pagando o preço de seguir os psicólogos e psiquiatras modernos, né? E olha, ele nem imaginava, o autor aqui, o que ainda haveria de acontecer depois que ele escreveu esse livro, porque hoje nós temos aí, né, por exemplo, né, a gente teve uma época, eu nem sei se está em vigor ainda, mas a gente teve uma época recente aqui no Brasil, a tal da lei da palmada, né, que os pais não têm, né, o Estado quer intervir, né, na educação até dos nossos filhos, proibindo os pais de corrigirem os seus filhos, né, de dar umas palmadas nos seus filhos. Mas aí é aquilo, a gente tem que escolher, né, entre o que o Estado vai aconselhar ou até determinar, entre o que os psicólogos e psiquiatras modernos vão dizer e o que a palavra de Deus vai dizer. A gente vai ter que escolher, né? Eu acho que a gente tem que preferir ficar com a palavra de Deus. É claro que quando nós formos corrigir os nossos filhos, né, nós não podemos, como diz a própria Bíblia, né, nós não podemos fustigá-los a ponto de matá-los. É óbvio que a correção, né, com a vara, como a gente vai falar na próxima aula, isso tem que ser feito com equilíbrio, né, com sabedoria e até com amor. Mas os filhos não podem ficar sem correção. Então, a nossa sociedade está pagando o preço alto de seguir, né, essa nova ideia aí, essa psicologia, né, moderna, que trabalha com valores e com princípios totalmente diferentes daqueles que a palavra de Deus nos ensina, tá? Outra coisa importante que os pais precisam ter em mente é o seguinte: é que a responsabilidade principal na educação e na disciplina dos filhos é dos pais, tá? Não é da igreja e nem é da escola, tá, gente? Muito importante isso aqui, né? Porque tem muitos pais que terceirizam a educação dos filhos, né? Acham que os professores na escola é que devem educar os seus filhos. Acham que as tias, né, os professores, as professoras da igreja é que devem educar os filhos, ensinar os valores espirituais para os filhos. Mas não é isso. A igreja, a escola podem servir de apoio, né? Mas a responsabilidade principal na educação dos filhos, na disciplina dos filhos, é dos pais, tá? Os filhos devem ser treinados no contexto do lar. E olha só, uma criança de 5 anos de idade já tem a sua personalidade formada, né? Então veja só, é interessante, né, que tem pais que acham que só podem começar a disciplinar e a educar os filhos quando for mais velho, né? Quando tiver aí com mais de 5 anos. Veja, você perdeu a fase mais importante, porque o autor aqui até diz, né, que a idade de 1 a 5 anos é a mais importante na vida de qualquer criança. Então, se você negligenciar a educação e a disciplina dos seus filhos nos primeiros 5 anos, você já está complicando bastante, né, a educação dos seus filhos, tá? Então, uma criança de 5 anos já tem a sua personalidade formada, ok? Então, a idade de 1 a 5 anos é a mais importante na vida de qualquer criança. Bom, vamos lá. Nós vamos ler aqui, gente, um versículo. Esse versículo que eu vou ler aqui com vocês, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Esse versículo aqui, ele dá a base, tá? Ele é a base para toda essa aula aqui de filhos, tá? Não só a aula de hoje, como a aula que vem. Tá bom? Então, toda a aula de hoje, bem como a próxima aula, será baseado nesse versículo aqui, Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte:
o apóstolo Paulo então escreveu o seguinte: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então veja, aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma ordem negativa e duas ordens positivas, tá? Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem negativa e duas positivas. Qual é a ordem negativa? Ele diz: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Né? Uma ordem negativa quer dizer uma coisa que os pais não devem fazer, tá? Com os filhos. Então, o que os pais não devem fazer? Não provocar os filhos à ira. E depois o apóstolo Paulo nos dá duas ordens positivas, ou seja, o que os pais devem fazer. Então, quais são as duas ordens positivas? Os pais devem criar os filhos na disciplina do Senhor e os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor, tá? Então, hoje, a nossa aula de hoje, ela vai se basear apenas aqui nessa ordem negativa, ou seja, o que os pais não devem fazer, tá? A nossa aula hoje vai ser baseada nessa ordem negativa aqui. E na aula que vem, permitindo Deus, nós vamos nos basear nas duas ordens positivas aqui desse versículo, tá bom? Então, vamos lá. Nós pais não devemos levar nossos filhos a ficarem irados, gente. Olha, isso é muito interessante, né? Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Não é porque você é pai, não é porque você tem autoridade sobre o seu filho que você tem o direito de provocar a ira no seu filho. A própria Bíblia está dizendo aqui que nós não devemos provocar os nossos filhos à ira, tá? Quantos jovens crescem em seus lares com atitude de desprezo, com atitude de vingança e de desilusão, porque os pais violaram este princípio, né? Quantos filhos crescem desiludidos ali, revoltados, né? Com aquele espírito de vingança, por quê? Porque os pais desprezaram esse princípio aqui e terminaram provocando os filhos à ira, né? Mas o princípio aqui é que nós não podemos, não devemos provocar a ira nos nossos filhos. Então, gente, o Jaime Kemp aqui, ele de forma muito didática, ele vai trazer para a gente 4 maneiras, que é o que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Não é? 4 maneiras como os pais provocam seus filhos à ira, né? Então, ou seja, são 4 coisas aqui que nós vamos ver hoje que nós não podemos fazer, porque se nós praticarmos essas 4 coisas aqui, nós vamos estar provocando nossos filhos à ira e vamos estar indo no sentido contrário do que a Bíblia nos ensina aqui, porque a orientação do apóstolo Paulo é muito clara, né? Muito clara. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, ok? Então, no áudio seguinte, eu volto falando aqui sobre a primeira maneira, né, como os pais podem terminar provocando a ira em seus filhos. Aula 16, áudio 2. Muito bem, gente. Então, vamos ver aqui, né, como eu disse, algumas maneiras como pais podem provocar seus filhos à ira. Ou seja, são coisas que nós temos que evitar, não é? Então, a primeira maneira é o uso impróprio da autoridade. Como que um pai termina provocando um filho ou uma filha a ficar irada? É quando o pai ou a mãe, né, usam a autoridade de maneira imprópria, né? Então, veja, quando o pai, né, ou a mãe, quando os pais dão uma ordem ao seu filho, né, sem, entretanto, ser o exemplo, ele está usando a sua autoridade de uma maneira imprópria, tá? Então, quando o pai dá uma ordem ao seu filho, sem ser o exemplo,
esse pai ou essa mãe está usando a sua autoridade de uma maneira imprópria. Se os pais mantêm um exemplo consistente, torna-se mais fácil para o filho obedecer às ordens, né? Então, os pais não podem apenas falar, precisam praticar também, não é? Precisam prover um exemplo consistente para os filhos, né? Os filhos podem facilmente perceber qualquer hipocrisia ou fingimento em seus pais, gente. Por quê? Porque os filhos convivem com os pais dentro de casa, né? Então, os filhos podem facilmente perceber qualquer hipocrisia ou fingimento em seus pais, né? Diz aqui o autor: não estou dizendo que os pais têm que ser perfeitos, porque isso é impossível, né? Ninguém consegue ser perfeito. Mas é importante, quando falhar, estar disposto a confessar o erro e pedir perdão ao filho, né? Também é uma outra coisa aqui muito importante, porque um pai pode errar, né? No trato com o filho, com a filha. Um pai, uma mãe pode até passar dos limites em determinado momento. E quando o pai e a mãe percebem que passou dos limites ali no uso da autoridade, né, principalmente, não é errado, né? E na verdade é necessário que o pai e a mãe peçam inclusive perdão ao filho, né? Isso aqui é muito importante, porque é uma demonstração de humildade. Você vai ensinar o seu filho a ser humilde, né? A não ser arrogante também, tá certo? Então, vamos lá, seguindo aqui. Quantos pais falam, né? Quantos pais falam? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Aí a autoridade foi para o espaço, né? Quando um pai ou uma mãe diz assim: faça o que eu digo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Muitos pais exigem um determinado comportamento de seus filhos que eles, como pais, não demonstram, né? Então exigem um comportamento dos filhos que eles, os próprios pais, não demonstram, tá? Então, veja, essa aqui é uma das formas de os pais usarem a autoridade de forma inapropriada, ou seja, é dar uma ordem sem dar o exemplo correspondente. Mas existe ainda uma outra forma de uso impróprio de autoridade, tá? Então, outra maneira de abusar da autoridade é dar ordens sem razão de ser, né? Dar ordens sem pé nem cabeça, né? Dar ordens sem razão de ser. Então, numa hora de irritação ou discussão, o pai, sem pensar, dá ordens absurdas a seus filhos, que numa hora de calma não daria, né? Então os pais têm que tomar muito cuidado, né, gente, com esses momentos assim de irritação, né, de discussão, porque nesses momentos, às vezes os pais dão ordens aos filhos, ordens sem pé nem cabeça, ordens que se tivesse numa hora de calma, não daria, tá? Então veja, os pais têm o direito de exigir obediência de seus filhos. Quando, porém, a obediência é exigida sem amor, eles provocam irritação nos filhos. E o que o texto bíblico diz é que os pais não devem provocar os seus filhos à ira, né? Não devem irritar seus filhos. Então veja, os pais, vou repetir aqui, os pais eles têm o direito de exigir obediência dos filhos, né? No entanto, quando essa obediência é exigida sem amor, os pais terminam provocando a irritação nos filhos, né? O autor aqui do livro, ele até conta uma experiência que ele teve de uma certa vez que ele estava aconselhando uma menina, uma jovem adolescente, né? E ela disse para o pastor Jaime Kemp, então ela disse o seguinte: olha, meu pai me trata com muita severidade, mas nunca senti na sua atitude um tratamento amoroso. Então essa filha aqui reclamava, vamos dizer assim, para esse conselheiro, né,
que o pai dela tratava ela com muita severidade, mas que ela não sentia na atitude do pai um tratamento amoroso. Gente, como é importante amar os nossos filhos, né? Como é importante nós demonstrarmos amor aos nossos filhos, né? Inclusive, às vezes o pai, principalmente o pai, né? A mãe tem mais facilidade com isso, mas o pai sente vergonha de se expressar, né? Emocionalmente ou sentimentalmente, tá certo? Os pais geralmente eles têm mais dificuldades, né, para se expressar, né, por palavras ou por ações, para expressar as suas emoções, para expressar os seus sentimentos, tá? Há pais que têm muita dificuldade, né, em simplesmente dizer para o seu filho: olha, filho, eu te amo, filha, eu te amo, né? Existem muitos pais que nunca falam isso para os seus filhos, né? Tem uma dificuldade enorme em abrir a boca e dizer aos filhos que os amam, né? Veja, os filhos, quando os filhos são pequenos, eles gostam muito dessas palavras amorosas, né? Agora, quando os filhos já vão crescendo, né, e chegam ali na pré-adolescência, na adolescência, aí os próprios filhos, eles desenvolvem às vezes um certo constrangimento, né, se os pais demonstram carinho, né? Mas mesmo assim, os pais devem mostrar o seu amor, né, aos seus filhos, não só aos pequenininhos, mas aos pré-adolescentes, aos adolescentes, né? Os pais devem mostrar o seu amor através do contato físico, né? Como, por exemplo, um abraço, um beijo, né? E também os pais devem participar dos interesses dos filhos, né? Porque essa também é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho, de demonstrar atenção para com os filhos, é participar dos interesses dos filhos, né? Tentar se envolver naquilo que os filhos gostam de fazer, tá? Então veja, se você não desenvolver um relacionamento íntimo com seu filho, enquanto o seu filho tem aí em torno de 8 a 10 anos, né? Você vai ter grande dificuldade, né? Em que o seu filho aceite as suas ordens quando ele tiver 15 anos de idade. Tá? Vou repetir isso aqui, ó. Se você não desenvolver um relacionamento íntimo com seu filho de 8 a 10 anos, o seu filho terá grande dificuldade em aceitar as suas ordens quando ele tiver com 15 anos de idade, tá? Então, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Qual é a primeira maneira que um pai termina provocando os filhos à ira? É o uso impróprio da autoridade, tá? Ou seja, dar ordens sem o respectivo exemplo e dar ordens sem razão de ser, né? Ordens sem pé, sem cabeça, né? E também não expressar amor, né? Porque mesmo quando a gente coloca limites, a gente precisa de fazer isso com muito amor, ok, gente? Muito bem. Ok, qual que é a segunda maneira que os pais terminam provocando os filhos à ira, né? Coisa que não deve acontecer. Então, a segunda maneira de provocar os filhos à ira é disciplinar os filhos em um momento de raiva, tá? Então, os pais jamais devem disciplinar os filhos no momento de raiva. Os pais devem disciplinar os filhos, sim, mas não em momento de raiva, né? Então, veja, uma segunda maneira de provocar os filhos à ira é discipliná-los quando se está irado ou zangado, né? Esse é um dos pecados mais frequentes dos pais. Então, por exemplo, né, às vezes acontece, não deveria acontecer, né, dos pais estarem brigando, discutindo na frente dos filhos. E aí, exatamente, as crianças às vezes são meio sem noção, né? Naquela hora, o filho vai e fala alguma coisa, pede alguma coisa, e isso irrita ali um dos dois, ou o pai ou a mãe que estão ali naquela discussão, e aí eles, né, os pais podem descarregar toda a irritação sobre a criança, por quê?
porque estão irritados ali um com o outro, numa briga, numa discussão. Aí o filho vem, inocente, e termina sendo alvo, né, da irritação dos pais ali por causa daquela discussão que marido e mulher estão tendo, né? Então, veja, gente, ele fala aqui também, né, sobre isso, a questão dos pais que brigam em frente aos filhos, né? O autor aqui do livro, ele até diz que isso aconteceu muito na casa dele quando ele era criança, né? O Jaime Kemp, ele diz aqui que quando ele era criança, aconteceu muito dos pais dele brigarem na frente dele, e ele diz aqui: relembro com muita tristeza aquelas horas e creio que foi uma das coisas que mais contribuiu para a minha insegurança, né? Então veja, quando pais brigam assim na frente dos filhos, e muitas vezes, né, descarregam essa ira, essa raiva nos filhos, né? Às vezes até disciplinando os filhos no momento de raiva. Isso daí, gente, contribui para a insegurança da criança, né? Então essa criança que está sempre acostumada a ver os pais brigando, né, discutindo, isso daí, gente, cria uma insegurança terrível no coração da criança, né? Veja, o autor aqui, ele compartilha até uma coisa muito tocante, né? Ele diz que aqui, certa vez ele estava fazendo um seminário sobre família e ele recebeu uma carta, né? Naquele próprio seminário, uma menina, uma jovem, adolescente, escreveu uma cartinha para ele. E ele cita aqui a carta. Olha que coisa triste e comovente, né? A moça, então adolescente, escreveu o seguinte: sou a única pessoa crente em minha casa. Meus pais não se dão bem. Eles brigam muito. Meu pai bate em minha mãe desde quando eu era pequena. Sempre presenciei as cenas entre os dois. Ele já chegou ao ponto de apontar um revólver e uma faca para minha mãe, ameaçando matá-la. Claro que nunca admitiu o que ele fazia, e por isso não me comunicava com meu pai. A menina está escrevendo aqui. Até o dia de hoje, não conversamos. Né? Ela não conversava com o pai, nem trocamos uma só palavra. Ele disse que não me considera como filha. Eu não sou de desobedecê-lo, respeito-o muito, não é? E procuro fazer os seus desejos e cumprir as suas ordens porque ele é meu pai. Como terminar com esta barreira que há entre nós? Como chegar a ele sem ser humilhada? Diga-me, pelo amor de Deus. Como fazer com que meu pai mostre amor para comigo e me diga ao menos uma palavra, né? Então veja que situação triste, né, gente? Esse, infelizmente, é o quadro que acontece em muitos lugares, em muitos lares, né? Em milhares de lares, né? Então, o caso dessa menina aqui, que o pai batia na mãe, né? Ameaçava a mãe. E aí cria toda essa insegurança, todo esse clima, todo esse ambiente, né? A filha, como consequência, não confiava no pai, não se dava bem com o pai, né? Então, queridos, é muito importante, né, que a gente observe isso daqui, tá? Então, a segunda maneira aqui, né, como os pais podem provocar os seus filhos à ira, é disciplinar os filhos no momento de raiva, né? Ou seja, no momento inoportuno, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos para a terceira maneira aqui. Terceira maneira como os pais podem terminar provocando os seus filhos à ira, coisa que não deve acontecer, né? A terceira maneira é a disciplina sem boa comunicação, tá? Então veja, a gente falou agora há pouco que os pais não devem disciplinar os filhos no momento de raiva e também não devem disciplinar sem boa comunicação. Devem disciplinar, sim, no momento certo, né, da maneira certa e comunicando, né,
o porquê está fazendo aquilo, né? Mas antes de falar mais sobre isso, o autor aqui ele diz o seguinte, olha, é necessário que haja uma boa comunicação com os filhos. Lembra que nós tivemos aqui uma aula, né, sobre comunicação, né? E a comunicação deve ser cultivada e desenvolvida não só entre o marido e a mulher, mas na família como um todo, né? Aqueles princípios, aquelas regrinhas de boa comunicação que nós falamos que os cônjuges devem observar, eles devem também praticar aquelas regrinhas para com os seus filhos, né? Bom, e aí então o autor aqui, ele dá ele até acha que 3 regrinhas, né? Que podem ajudar os pais a serem fiéis na disciplina dos seus filhos, tá? 3 regrinhas. Primeira regrinha: identificar previamente as ordens, tá? Segunda, eu já vou comentar, ter certeza de comunicar o que você quer e o que você não quer. E terceiro, né? Quando há desobediência, explique ao seu filho que a disciplina é por causa daquela desobediência específica, certo? Então veja só, gente, são 3 regrinhas aqui. Primeira regrinha, vamos repassar aqui e comentar um pouquinho. A primeira regrinha é o seguinte: você tem que identificar previamente as ordens, né? Ou seja, você tem que estabelecer as regras do jogo, vamos dizer assim, antes do jogo começar, né? Antes do jogo começar. É como um esporte, né? Um juiz, por exemplo, numa partida de futebol, ele não pode mudar as regras do jogo durante a partida. Antes da partida começar, as regras têm que estar bem estabelecidas. Então, você tem que deixar bem claro para os seus filhos quais são as ordens, quais são as regras, quais são as orientações que você tem ali na sua casa, tá certo? Primeiro tem que identificar previamente essas ordens. Em segundo lugar, você tem que ter a certeza de que você comunicou com clareza, né? Porque às vezes na tua cabeça as regras estão claras, mas na cabeça dos seus filhos não. Então você tem que fazer as regras previamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem que comunicar bem essas regras, né, para que o seu filho saiba exatamente o que você quer e o que você não quer. E aí, quando acontecer a desobediência, você tem que disciplinar o seu filho, porque nessas regras você deve ter estabelecido, né, que se fosse quebrado ali uma certa regra, haveria punições. E você deve, então, cumprir, né, essa punição, mas você tem que explicar ao seu filho, né, que a disciplina que você está aplicando a ele é por causa daquela desobediência específica, né? Nunca chegue a vara aí no seu filho, né? Sobre isso na próxima aula, mas nunca corrija o seu filho sem dizer claramente para ele por que ele está sendo corrigido. Olha, você está sendo corrigido por causa disso, porque nós tínhamos combinado isso, né, e você desobedeceu, então você está sendo punido, você está sendo corrigido, você está sendo disciplinado porque você fez isso, assim, 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 né? Tem que ser muito claro, gente. Disciplina sem boa comunicação provoca irritação nos filhos. E a Bíblia diz: não provoqueis os vossos filhos a ira, não irriteis os vossos filhos, né? Então, o que provoca a irritação dos filhos? Você disciplinar sem uma boa comunicação. Nós continuamos no próximo áudio. Aula 16, áudio 3. Então vamos seguir aqui. Queridos, é de suma importância que os filhos saibam quais são os seus limites. Isso cria segurança na criança, gente. Olha só. Os filhos precisam saber quais são os limites deles. E quem é que vai fazer isso? Os pais.
é que vão explicar, é que vão colocar esses limites, porque isso cria segurança na criança. Eu me lembro de ter lido um livro há muitos anos, que eu indico também para vocês. Eu não me lembro o nome do autor agora, mas o nome do livro é o seguinte: 7 necessidades básicas da criança, não é? 7 necessidades básicas da criança. E uma das necessidades básicas é o estabelecimento de limites. A criança precisa de que alguém estabeleça os limites para ela, porque isso é uma necessidade para a criança. Isso é uma segurança para a criança, tá certo? Então, os pais têm essa responsabilidade, né, de criar os limites, tá? De estabelecer os limites. Uma das razões pelas quais os filhos são tão inseguros é porque não sabem quais são os seus limites. Então, os pais devem comunicar claramente aos filhos a vontade deles, né? Os pais precisam, né, comunicar claramente quais são os limites, quais são as vontades dos pais, e tais vontades dos pais sempre devem estar baseadas na vontade de Deus, né, gente? Na palavra de Deus, tá certo? Então, se os filhos não têm limites estabelecidos, isso cria insegurança no coração da criança, tá? E o filho precisa entender também que se ele viola uma regra, se ele quebra uma regra, a disciplina vai vir, né? Precisa ficar claro isso na mente da criança, né? E de fato, se a criança quebrar uma regra, a disciplina precisa vir, não pode ficar só na promessa, porque se o pai promete disciplinar e não disciplina, aí a criança vai ficando muito malandra, né? Então veja, nosso desejo, né, como pais, deve ser o de ajudar os nossos filhos a viverem por convicções e não somente pelas regras, né? A gente coloca regras, né, leis, assim, vamos dizer assim, quando a criança é pequena, né? Precisa de regras, precisa de restrições. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Mas o nosso desejo como pais deve ser o de ajudar os nossos filhos a viverem não somente pelas regras, mas por convicções, tá? Só que isso é uma coisa que vai sendo gerada aos poucos, né? Então, a convicção vem como resultado de uma compreensão do porquê da regra, né? Então, à medida que a criança vai crescendo, você vai explicando para a criança por que você estabeleceu certas regras, porque aí a criança vai passar a obedecer por convicção e não apenas, né, porque existe uma regra estabelecida ali. Então, por isso é importante explicar as razões, né, do porquê você estabeleceu certas regras, certos limites, né? Se o pai aplica a disciplina sem uma boa comunicação, ele criará raiva e provocará ira na vida do seu filho, tá, gente? Então, não jamais discipline seu filho sem uma boa comunicação, porque isso termina criando raiva e provocando a ira, né? Outra coisa que cria irritação também, e a palavra de Deus diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, né? Outra coisa que provoca a ira, a irritação nos filhos, é a incoerência na disciplina, né? Os pais serem incoerentes, né? Então, ou seja, às vezes você disciplina o seu filho por uma certa desobediência, mas em outra ocasião você não o disciplina pela mesma desobediência, porque você acha que não está em uma situação apropriada, né? Então, você falou para o seu filho ali, ó, se você fizer birra, você vai ser disciplinado, né? E aí um dia seu filho faz birra e você disciplina. Aí no outro dia seu filho faz birra de novo, aí você não disciplina. Então é incoerente, né? E às vezes a disciplina não acontece, por quê? Porque os pais acham que estão numa situação que não é muito apropriada, né? Mas a gente precisa ser coerente, gente, como pais, né? O autor aqui, ele até cita um exemplo aqui que aconteceu com ele, né?
E eu até me lembrei de uma situação que aconteceu comigo também, mas ele cita aqui de uma situação que aconteceu com ele, que ele estava no aeroporto com a família, ele estava se despedindo ali de uma parte da família que estava indo, que estava viajando, né, que ia viajar para um outro país até. E aí naquele contexto uma filha dele, né, na época uma criança, começou a fazer ali uma birra e tal. Mas ele diz aqui, né? Talvez na cabeça dela, o pai não iria corrigi-la naquelas circunstâncias, né? Dentro de um aeroporto, com a família toda ali, né? Mas ele diz aqui que ele fez o quê? Ele procurou ali, mesmo naquele aeroporto, mesmo naquela circunstância, ele procurou um cantinho ali para corrigir a filha. Por quê? Porque você precisa ter coerência, né? Eu me lembro também, eu disse que eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo uma vez, a minha filha, hoje é uma moça, uma mulher linda, maravilhosa, muito responsável, né? Mas quando ela era bem pequenininha, talvez tinha uns 2, 3 aninhos, né? Ela resolveu fazer uma birra, a gente estava viajando, estávamos na praia, né? Com os meus pais, com a nossa família, e ela resolveu fazer uma birra ali dentro de uma sorveteria que a gente estava. E eu não gostei, mas ela achou, né, que ali a avó estava junto, né, ia proteger e tal. Mas eu não corrigi ela ali na sorveteria. Mas quando nós chegamos na casa, onde nós estávamos ali na praia, eu levei ela lá para um quartinho e corrigi ela, né? E como isso é importante, gente, né? Porque você vai deixando passar, às vezes uma vez que você faz isso com autoridade, você livra o seu filho de ser uma criança birrenta, você livra o seu filho de passar até por outras situações mais constrangedoras à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai, né, amadurecendo, tá certo? Então, veja, às vezes isso pode acontecer na igreja, no supermercado, né, no banco ou em outros lugares públicos, onde muitos pais não têm coragem de assumir o seu devido papel, mas o papel tem que ser assumido, né? Tem que ser assumido. Então, precisa haver coerência na disciplina, porque a incoerência também irrita, né? Porque um dia o seu filho faz, você não faz nada, aí no outro dia ele faz, você faz, né? Você corrige. Então precisa haver coerência, gente, coerência, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. E a quarta maneira, tá? A quarta e última maneira de os pais provocarem a ira em seus filhos é o fato dos pais não ouvirem e não encorajarem seus filhos, tá? Então veja, uma das maneiras mais simples de provocar nossos filhos é não ouvi-los, tá? Veja, lembrando sempre, né, gente, que o mandamento ali da palavra de Deus é: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Tá? Então, nós vimos aqui, né, 4 maneiras. A primeira maneira de você provocar o seu filho à ira é o uso impróprio da autoridade. A segunda maneira é disciplinar os filhos em momento de raiva. Terceira é a disciplina sem boa comunicação. E a quarta maneira de você provocar o seu filho à ira, o que não deve acontecer, é você não ouvir e não encorajar o seu filho, né? Veja, não é somente dar ordens, não é somente dar exortações e advertências aos filhos, mas os pais também precisam ser sensíveis às necessidades dos filhos, né? Então, existem pais que são muito grossos, né? Só existe lei, só existe advertência, só existe exortação. Não existe uma demonstração de amor no sentido de se mostrar sensível às necessidades dos filhos, no sentido de ouvir os filhos, no sentido de encorajar os filhos, né? Veja, quando os pais demonstram desinteresse ou uma atitude tipo assim: filho, não me incomode, né? Isso cria um desprezo e rebeldia no coração da criança, né? Porque há pais que não se interessam, né? Que, sei lá, estão sempre ocupados, nunca tem tempo para ouvir, para encorajar os seus filhos. Então isso termina criando um desprezo e uma rebeldia no coração da criança.
Então veja, gente, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Olha, pais que ouvem seus filhos, pais que dedicam tempo para ouvir e encorajar os seus filhos, quebram qualquer barreira de comunicação entre pais e filhos. Pais que não procuram ouvir e entender seu filho criam barreiras enormes que dificilmente serão derrubadas na adolescência, tá? Então é isso, né? Por que você tem aí muitos pais que não conseguem se entender com seus filhos aí na fase da adolescência? Porque faltou uma boa comunicação lá na infância. Então, pais que ouvem os filhos, que dão atenção, que encorajam, vão quebrar as barreiras de comunicação quando chegar, né, a adolescência dos filhos. Agora, pais que nunca têm tempo para os seus filhos, que não procuram ouvir, né, que não procuram entender. Aí esses pais vão ter barreiras enormes, né, para se comunicarem com seus filhos quando esses filhos chegarem na adolescência, tá? Aí uma pergunta aqui para os pais. A sua liderança no lar, a sua liderança no lar, ela é caracterizada pelo encorajamento ou pela crítica? Não é? Como é que você lida com os seus filhos? Como é que você lidera os seus filhos? Não é? Você lidera pelo encorajamento ou pela crítica? Não é? A sua liderança é caracterizada pelo encorajamento ou pela crítica? Veja, é muito fácil criticar, gente, mas é até mesmo contra a natureza humana elogiar, né? Como é fácil criticar os outros, né? E como é difícil elogiar as pessoas, né? Como é fácil também a gente criticar o nosso cônjuge, né? Os nossos filhos. Como é difícil nós elogiarmos, né? Então veja, precisa haver 3 palavras de elogio para apagar uma palavra de crítica, diz o autor aqui, né? Tem outros autores que chegam a dizer que é preciso você ter 4 palavras de elogio para você compensar uma palavra de crítica que você provocou, né? Nós vamos ler aqui um texto muito conhecido, né, que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Veja, gente, a morte e a vida estão no poder da língua, né? Com as suas palavras você pode trazer morte, com as suas palavras você pode trazer vida, inclusive na vida dos seus filhos, né? Você pode trazer vida para os seus filhos através das suas palavras ou até mesmo morte, né? Muitos filhos são desanimados. Por que muitos filhos são desanimados? Porque eles receberam tantas palavras de crítica, né? E nenhuma palavra de encorajamento. Existem pais que só sabem criticar os filhos, não sabem encorajar os filhos, né? Crianças anseiam e necessitam grandemente de afirmação dos pais através do encorajamento. As crianças precisam de afirmação através do encorajamento, né? Os pais encorajando, incentivando seus filhos, né? Não deve passar nenhum dia na vida da criança em que ela não receba uma palavra de incentivo de seus pais. Precisamos trazer palavras de incentivo aos nossos filhos todos os dias da vida dos nossos filhos, não é? Veja, os filhos podem esquecer sua advertência, mas nunca esquecerão a sua aprovação, né? Os filhos têm muita necessidade de serem reconhecidos,
gente, pelos pais, de serem aprovados pelos pais, né? E é importante que nós comuniquemos isso de maneira clara, né? Comuniquemos a nossa aprovação, a nossa satisfação, né? Palavras mesmo de incentivo. E olha, para a gente terminar aqui essa aula, uma última coisa interessante. O autor aqui diz também o seguinte, que existem pais que estabelecem alvos muito elevados para os seus filhos, né? São alvos que eles não poderão atingir, então cuidado com isso também. Né? Existem pais que cobram demais, é uma cobrança exagerada, excessiva, né? Estabelecem alvos extremamente elevados para os seus filhos, alvos que esses filhos nunca vão conseguir atingir. Aí o que acontece? Né? Os filhos terminam ficando desanimados e irritados com seus pais. Né? Porque por mais que os filhos se esforcem, os pais nunca estão satisfeitos. Por quê? Porque o padrão é muito elevado, é muito alto, né? E o filho não vai conseguir alcançar isso, termina provocando também a irritação nos filhos, tá? Então, gente, é isso. Pense nisso, né? Medite nisso, tá bom? Então, nós vimos aqui a primeira parte do versículo, né? O versículo 4 do capítulo 6 de Efésios, que diz lá: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Como não provocamos os nossos filhos à ira? Né? Nós não devemos usar a nossa autoridade de forma imprópria, não devemos disciplinar os nossos filhos no momento de raiva. Nós temos que disciplinar, né, com uma boa comunicação, tá? E precisamos ouvir e encorajar os nossos filhos, ok? Então, desta forma, agindo assim, nós não vamos provocar os nossos filhos à ira, tá? E na aula que vem, permitindo Deus, nós vamos continuar aqui e vamos falar então sobre criar, né, as ordens positivas aqui, ou seja, criar os filhos na disciplina do Senhor e criar os filhos na admoestação do Senhor, ok? Então é isso, queridos. Ouça mais de uma vez essa aula, compartilhe com outras pessoas. Se você, né, conhece pessoas que estão tendo dificuldades aí na criação dos filhos, mas mesmo que a pessoa não esteja fazendo o curso desde o início, compartilhe essa aula, né, com a pessoa, compartilhe com pessoas que estão tendo dificuldades na criação dos filhos aí, tá bom? E na próxima aula nós voltamos para falar desse assunto, continuar, né, esse assunto sobre criação de filhos e concluir esse assunto, tá bom? Então é isso daí. Até a próxima aula, permitindo Deus.